boa tarde, boa noite também para todos. Boa tarde para quem está no Brasil e boa noite para quem está em Portugal e vai começar a participar da nossa live. Então seja bem-vindo. Eu vou iniciar a live de hoje com um poema para vocês. Hoje nós vamos falar sobre felicidade. Vou colocar até aqui, ó, os 7 points da felicidade é o tema da nossa, da nossa live de hoje. Deixa eu só colocar aqui. Deixa eu tentar fixar. Tô aprendendo, gente, a fixar. Me disseram que era só isso, fixar comentário. Então, vocês viram aí o tema. Olá, Ana Oliveira, Su, Damares, sejam bem-vindas. Sejam bem-vindas aí, a Ana é de Portugal, né? Ana, bem-vinda, Damares, Suzana, de Curitiba. E eu vou começar a nossa live de hoje com uma reflexão sobre a felicidade, um poema de Mário Quintana, para nos inspirar a reflexão de hoje. Existe somente uma idade para a gente ser feliz. Somente uma época na vida de cada pessoa em que é possível sonhar e fazer planos e ter energia bastante para realizá-las, a despeito de todas as dificuldades e obstáculos. Uma só idade para a gente se encantar com a vida e viver apaixonadamente e desfrutar tudo com toda a intensidade, sem medo e nem culpa de ser feliz. Somente uma fase dourada em que a gente pode criar e recriar a vida, a nossa própria imagem e semelhança. E vestir-se com todas as cores, e vestir-se, experimentar todos os sabores, e entregar-se a todos os amores, sem preconceito nem pudor. Tempo de entusiasmo e coragem, em que todo desafio é mais um convite à luta, que a gente enfrenta com toda a disposição de tentar algo novo, e de novo, e de novo, e de novo, e quantas vezes for preciso. Essa idade, tão fugaz na vida da gente, chama-se presente e tem a duração do instante que passa. Então, essa poesia de Mário Quintana é para iniciarmos o nosso tema de hoje, a nossa reflexão. E estamos também aguardando o nosso convidado. Logo ele chega, eu conversei com ele, eu disse que eu ia começar com essa poesia para a gente se inspirar, para nos inspirarmos aí a reflexão de hoje. E hoje nós temos um tema bem interessante. E olha, o bate-papo vai ser espetacular, vai ser bastante esclarecedor. O tema é instigante. Felicidade, não é? E os 7 points da felicidade. Gisele, obrigada. Seja bem-vinda, Gisele, também, obrigada. E o 7 points da felicidade. Você sabe o que significa isso? 7 points da felicidade? Saberia dizer? É um tema bastante interessante. Geronisa também, seja bem-vinda. Vamos ver, na verdade, a resposta a essa pergunta. O que é, de fato, esse 7 points da felicidade? O que seria? Só vamos deixar para o final dessa live. E quem vai dizer, na verdade, é o nosso convidado de hoje. Eu estou aguardando ele chegar aqui. Logo ele deve estar chegando para nos falar. E nós vamos falar, então, antes de você realmente descobrir o que é, afinal, esse 7 points da felicidade, nós vamos bater um papo aqui para descobrir se, de fato, o que é de fato a felicidade. É possível aprender a ser feliz? A felicidade, existe uma fórmula, existe um caminho? Será que existem pessoas que nascem mais determinadas à felicidade, mais condicionadas a serem felizes do que outras? Bom, nós vamos ver isso tudo hoje, não é? Se existe a fórmula, o que é a felicidade 5.0, o nosso convidado acabou de chegar. E depois, por fim, o que é, afinal, essa
felicidade, esse set point da felicidade. Então vamos aguardar. Seja bem-vindo, Jorge Humberto Dias. Pode pedir aí para entrar na live que eu já te aceito. Para você, deixa eu ver, você pede, né? Só solicitar para entrar na live e eu passo a palavra para você, porque assim, o seu currículo é um super currículo. Vou pedir para você mesmo se apresentar, não é mesmo? Com toda a categoria. Então, pode pedir, por favor, para entrar na. Como é que eu faço aqui? Eu acho que é você mesmo. Eu já entrei em outra já. Isso, obrigada. Fazer transmissão. Tá entrando. Bora lá. Pessoal chegando. Olá. Já Olá, é tudo noite, bem? né? Boa Boa noite. noite. Muito obrigado Seja pelo bem. convite. Eu que agradeço, né? Eu falei para as pessoas assim da tua disponibilidade, da tua simplicidade até, e é com muita gratidão que eu lhe passo a palavra e peço para você se apresentar, né? Por Bom, favor. isso é muito fácil. É só dizer o meu nome, Jorge Humberto Dias. Estou aqui, sou eu próprio. Não, a única coisa que eu gosto de dizer é que investigo a felicidade há mais de 20 anos. É mesmo um gosto pessoal, é mesmo, se quisermos, um projeto de vida, digamos assim. Foi algo que eu descobri quando estava a terminar a minha licenciatura em Filosofia na Universidade Católica Portuguesa e, e no último ano nós tínhamos que fazer um trabalho final e enfim, tive que escolher um tema e foi muito engraçado que nesse verão eu estava a passear por Espanha numa livraria em Badajoz e o que é que eu vejo em exposição mesmo à minha frente? Um livro sobre a felicidade de um filósofo espanhol chamado Julián Marías e peguei nele, 386 páginas sobre a felicidade. Eu disse, cá está, a grande revolução, quer na minha vida, quer no próprio tema da felicidade, porque até 1987 não tínhamos uma obra tão sistematizada, tão completa sobre a felicidade. E foi a partir daí, fiz o trabalho final de licenciatura sobre esse autor, sobre esse tema, e depois nunca mais parei, até E hoje. nunca mais. Gostou agora? Gostou de refletir sobre a felicidade? Até porque as pessoas tendem a buscar a felicidade, não é? Assim, é humano isso? Sim, desde há mais de 2000 anos que alguns filósofos têm vindo a dizer isso. E ainda bem que a Elsa toca nesse ponto que eu acho que é muito interessante, porque na altura, eu vou confessar, vou dizer a verdade, Ah, eu quando acabei o meu curso em Filosofia, eu estava um bocadinho frustrado, digamos assim, porque comecei a pensar que não ia ter emprego. Comecei a pensar que ia ter muita dificuldade em ter um grande projeto profissional que me pudesse realizar e que me pudesse preencher. E então aí foi uma fase assim um bocadinho mais cinzenta, digamos assim, do ponto de vista profissional. Mas depois, quando comecei a amadurecer um bocadinho mais e quando comecei a perceber que a ciência, os grandes cientistas estavam a ter como referência os grandes filósofos uhum. e a tentar dar resposta, do ponto de vista científico, aos grandes problemas da filosofia, bom, então eu comecei a ficar mais animado. E onde eu tenho a minha grande explosão de motivação, se quisermos, foi quando comecei a ler os livros do António Damasio. Uhum, uhum. Logo o primeiro, eu nunca pensei que um cientista de tanto prestígio pudesse escrever um livro com o nome de um filósofo, O Erro de Descartes. Aham. Esse foi o primeiro grande embate. Eu comecei a pensar, bom, mas se calhar ainda não é bem isto, porque quando eu cheguei ao fim do livro, eu percebi que ele estava a criticar o Descartes. Ah, Bom, então, então se calhar não é bem por aqui. Mas não desisti.
continuei, sempre gostei muito de acompanhar o trabalho do António Damasio, e então, quando li outro livro do António Damasio, intitulado Ao Encontro de Spinoza, cá está mais um filósofo, Nossa! então foi aí que realmente se deu o grande boom. Ou seja, aí o António Damasio já não critica um filósofo, como tinha feito no outro livro. Nesse livro, Uhum. ele elogia completamente os trabalhos do filósofo Spinoza, Baruch Spinoza. E o que é que eu concluí quando acabei de ler esse livro? Que o que o António Damasio quis dizer foi que, com a sua investigação científica, ele Uhum. veio a concluir o mesmo que o filósofo já tinha concluído através só do seu pensamento filosófico. Bom, e Aham. então aí eu fiquei fabuloso. Cá está. Então, o Spinoza não precisou da ciência para chegar às mesmas conclusões que depois, anos mais tarde, um cientista veio a chegar. E então aqui foi aí que eu disse, ok, muito bem, filosofia e ciência estão aqui ao mesmo nível, e têm um contributo muito importante para a humanidade, para a evolução da humanidade. Pronto, e foi então a partir daí que eu nunca mais desisti de ser filósofo, de estudar a felicidade e de tentar aqui, no meio desta busca, uma realização profissional mais profunda. Então você realmente agora é feliz. Nessa busca, identificou a própria felicidade. E o que é então felicidade? É uma busca pessoal? É individual? O que seria essa tão sonhada felicidade? Essa é uma excelente questão. Eu sempre trabalhei esse tópico. Eu acho que a definição de felicidade é, de facto, o ponto de partida, deve ser o nosso ponto de partida. Ainda ontem eu estava num webinar com 100 pessoas que trabalham na área social, era para uma associação de técnicos sociais, e estava precisamente a dizer que a metáfora da polícia, que eu costumo chamar a metáfora da polícia judiciária, eu não sei no Brasil se a polícia de investigação, qual é o nome? Não é polícia judiciária, pois não? Tem outro nome. É Aquela polícia que vai polícia, investigar que são agentes né? Agentes da os polícia. agentes de investigação, provavelmente, exatamente. Ou como o FBI nos Estados Unidos, ou a KGB Aham. na Rússia. E São depois agentes. em Inglaterra também tem um outro nome que agora não me estou a recordar. A Scotland Yard. Scotland Yard também é muito Ah, conhecida. E então isso eu é. costumo usar esta metáfora da polícia de investigação para mostrar que muitas vezes a investigação em felicidade é também mais ou menos parecida. O que é que isto significa? Significa que se eu me enganar no sítio onde está o criminoso, não é? Eu nunca vou encontrar o criminoso, nem nunca vou resolver a questão. E aqui a investigação da felicidade é um bocadinho parecida. Eu não posso investigar no sítio errado, não é? E muitas vezes a sensação que eu tenho é que algumas teorias, alguns autores, alguns investigadores consideram a felicidade outra coisa que a felicidade. Como, por exemplo, o prazer. E isso também é Uhum. um problema que está dentro da própria filosofia, não é? Não é um problema que seja exterior à filosofia. Nós Uhum. facilmente encontramos na história da filosofia autores, desde Epicuro até John Stuart Mill, que definiram a felicidade como prazer, não é? E Uhum. eu acho que isso é claramente reduzir a felicidade a uma dimensão bastante pequena. A felicidade, na minha perspectiva, é muito mais do que apenas prazer. A felicidade, então, na minha perspectiva, é algo que tem que ir ao encontro daquilo que é a essência do ser humano, daquilo que são as suas características principais, daquilo que o Uhum. distingue, daquilo que é a sua identidade, não é? E eu acho que aí Aristóteles esteve muito melhor do que Epicuro e John Stuart Mill. Aristóteles Uhum. começou logo por dizer a grande finalidade da vida humana é precisamente a busca da felicidade. E, portanto, se estamos a falar da finalidade da vida humana, não pode ser uma coisa pequena, não pode ser uma coisa sem importância, não é? Que nós possamos dizer sim ou não. Não, a felicidade é uma coisa grandiosa, é uma coisa que hum,
convoca a nossa vida como um todo. E, portanto, nesse sentido, eu diria que a felicidade tem que estar aqui conectada com o tempo, tem que estar Uhum. conectada com aquilo que é o construir a vida, não é? Porque nós somos lançados aqui pelos nossos pais, não é? Para esta vida. Os nossos queridos pais tiveram a brilhante ideia de nos criar, e nós, quando cá chegamos, para já nem sequer sabemos que existimos, não é? E quando chegamos aos 3, 4 anos de idade, é que ficamos a perceber, oh, afinal, estou aqui neste planeta. Muito bem. Então como é que eu vou viver? E depois aí começa o grande desafio, a grande aventura, não é? Porque nós, ao contrário de um smartphone, nós não Aham. trazemos um manual de instruções, não é? Como funcionar. E eu acho que é aí que vem depois a segunda parte da minha definição, que é a questão do projeto. Portanto, eu Uhum. tenho que saber construir um projeto de vida com base no tempo que tenho disponível e que me foi atribuído pelos meus pais, não é? Para eu viver esta vida neste planeta. Portanto, são estas duas grandes questões que eu acho que são essenciais para a felicidade. E a partir daí eu tenho que começar a construir o meu projeto de vida com mais ou menos consciência, com mais ou menos racionalidade e organização. E depois a Uhum. felicidade será o quê? Será quando eu faço uma avaliação da concretização dos projetos que eu fui fazendo ao longo da minha vida. Então, você estabelece se houvesse uma fórmula para felicidade, e a gente já ouviu falar várias vezes desse conceito da fórmula da felicidade. Para você, Jorge, a fórmula seria o projeto e o tempo. E o que você diz das outras fórmulas? Por exemplo, do Mo Gaudat, que ele fala que a felicidade é mais ou menos maior, igual, e ele fala da expectativa ele fala assim, da percepção menos a expectativa. O que você fala Exato. dessa Sim, fórmula e a tua fórmula, que você fala então que na verdade é projeto e tempo. exatamente. De facto, alguns autores começaram a aprofundar este tema e começaram a criar fórmulas, não é? Fórmulas aqui, não tanto no sentido matemático rigoroso do termo, mas no sentido de encontrar aqui uma racionalidade, um esquema de compreensão para a vida e depois para a execução da felicidade. O que acaba por acontecer é que se um autor tem uma definição de felicidade com base no prazer, com base na emoção, com base, enfim, noutras questões, na liberdade, até podemos ir depois para a política, para o dinheiro, na economia, etc. Então, isso vai levar à construção de uma fórmula de acordo com essa definição. E o que eu acho que acontece com esse autor, o Mulgavdat, é precisamente a ideia de que a expectativa não é importante, muito pelo contrário. Os autores que desvalorizam as expectativas são autores que não valorizam, por exemplo, a dimensão do tempo futuro, não é? Enquanto Uhum. que a minha definição de felicidade valoriza essencialmente o futuro. Valoriza mais o futuro do que propriamente o presente e o passado. E, portanto, aqui o que nós temos que ver é, olhando para o tempo, o que é que nós temos que ter para conseguirmos ter aqui garantias de que a nossa felicidade vai de facto acontecer e é Uhum. um balanço que eu faço, uma avaliação que eu faço positiva, não é? E a fórmula do Mogavdat não. Ele diz que quanto menos expectativas nós tivermos, mais possibilidades temos de ser felizes. Eu percebo, porque provavelmente o que está a influenciar a teoria do Mogavdat é precisamente a filosofia dos estoicos, não é? Em que quanto menos eu viver, quanto menos eu sentir, quanto mais eu tiver à defesa, não é? Até se quisermos, podíamos levar isto para uma certa análise oriental do budismo, por exemplo, também, um certo autocontrolo, o sentir Uhum. cada vez menos, não é? Para sofrer menos e por aí fora, então melhor. Eu não tenho propriamente essa visão, eu considero que nós devemos estar bem preparados para o futuro e a melhor forma de estarmos bem preparados para o futuro é construirmos um projeto
que nos garanta um futuro, se quisermos, agora está muito na moda falar na felicidade sustentável, não é? Sustentabilidade. Eu acho que essa é a única forma, porque se nós vamos viver um dia de cada vez, sem pensar em nada, sem programar nada, eu não vou estar preparado e então, se me acontecer um azar, então vai ser uma catástrofe. E as catástrofes, nós já sabemos o que é que provocam, que são depressões e são outro tipo de problemas mais psicológicos, não é? Eu lembro até que alguém até questionou, eu pensei meio polêmico isso, quando você falou que, na verdade, a tua proposta de felicidade é uma visão mais de futuro, porque hoje as pessoas falam muito do presente, né? Viver o presente com intencionalidade de presente, mas você, não que você descarte então o presente, né? Eu entendi que não descarta-se o presente, mas deve haver expectativa, deve ter projeto de futuro. É isso. Exatamente. Eu sei, a Elsa provavelmente estava a referir-se à entrevista que eu dei para a revista EPI, onde de facto gerou um debate muito interessante nas redes sociais. Eu lembro-me que algumas pessoas comentaram no meu perfil de Facebook que o presente era mais importante, o passado era mais importante. É óbvio que quando questionamos o que é mais importante, vamos ter que escolher só um. Ou é o futuro, ou é o passado, ou é o presente. Isso dá um debate muito, muito interessante. Agora, não podemos descontextualizar a questão, não é? E a questão é o tempo. E o tempo inclui os três. Portanto, passado, presente e futuro são fundamentais, apesar de não terem todos a mesma importância, não é? O que é que seria de mim sem passado, não é? A questão dos Alzheimer's, não é? Das doenças da memória, portanto, eu perco praticamente a minha identidade. Mas, ao mesmo tempo, é curioso que alguns filmes tenham trabalhado esta questão e, em alguns casos, de pessoas com um passado horrível, se calhar até é melhor esquecer, não é? É verdade. É como se a pessoa começasse uma nova vida, não é? Sem passado. Mas pronto, isto Eu, aqui é cinema. O presente também é muito importante, porque sem um presente de paz, com boas condições, eu também muito dificilmente conseguirei ser feliz, não é? Então, o que é realmente importante? É o futuro. É o futuro, com base no passado, uma boa avaliação do passado e um presente com boas condições, então eu vou projetar o futuro da melhor forma possível. eu lembro que o Martin Seligman, e você também cita, cita o Martin Seligman ali naquela reportagem da revista, né? E ele diz que as pessoas dão demasiada importância para o passado e deixam de pensar exatamente de viver. Ele fala um pouco mais, acho que a ideia dele é mais presente, porque ele fala que o passado eu devo apenas olhar e perdoar ou ser grato. Mas o meu foco, eu não posso viver do passado, né? Até porque viver do passado gera depressão. Mas eu também tenho outro tema aqui. A gente falou da fórmula, a gente falou o que é felicidade, e aquele percentual de felicidade, que as pessoas, 50% da felicidade é determinada pela genética, 10% pelas condições sociais, pelo meio, e 40% pelas nossas escolhas, pelos nossos hábitos. O que você diz sobre isso? Sim, essa tem sido uma investigação interessante e de facto, penso que tem sido vá, podemos chamar fórmula também, não é? Mais citadas do mundo. Muitos autores reconhecem valor a esse trabalho. No entanto, já sabemos que depois disso já existiram alguns desenvolvimentos, muito debate também, e isso é que eu tenho achado muito interessante, que todas as investigações e todas as teorias sobre a felicidade têm de facto aqui gerado uma controvérsia, e isso é excelente, porque só através deste debate é que nós podemos realmente evoluir, não é? E então alguns autores têm dito que de facto os 50% são demasiado para a genética, e já sabemos hoje, aliás, muitos cientistas já vieram para público, e é possível encontrar vídeos no YouTube de conferências de vários cientistas a admitirem que alguns estudos já vieram demonstrar que é possível alterar o ADN humano, não é? E não só humano, mas é o que nos estamos aqui a focar, é o ADN humano, é o que nos interessa.
E, portanto, sendo possível alterar até informações que nós recebemos de hereditariedade, não é? Da herança genética, então, isso eu acho que são descobertas muito importantes, sobretudo para as pessoas que gostam de treinar todos os dias um bocadinho a sua felicidade, não é? Eu acho que o futuro vai passar muito por aí. Nós estamos já, de facto, bastante habituados a treinar o corpo, não é? A treinar a parte física, a fazer o nosso jogging, a andar um bocadinho de bicicleta, a fazer a nossa caminhada, a ir ao ginásio, etc. Mas eu acho que ainda não estamos muito bem preparados ou muito habituados a fazer o treino da felicidade. E aí há, de facto, pequenos exercícios que nós podemos fazer, com a ajuda de profissionais, por exemplo, que podem ser os nossos mentores, não é? Os nossos consultores, para nos ajudarem, de facto, a ter uma vida mais feliz, mais saudável do ponto de vista mental, e depois em articulação com a parte física, sem dúvida. Então, até tenho duas perguntas agora. Primeiro, eu vou aproveitar o que a Suzana falou aqui. A Suzana fala quem traz esse 50% da genética está em grande vantagem. Por mais que você acabou de falar que existem já estudos que comprovam que há como alterar esse DNA. Elevado vem com vantagem, então apresenta uma maior vantagem? Ou Eu acho que não ouvi a pergunta toda. Se puder repetir novamente a pergunta, por favor. então quem traz esse 50% de percentual da felicidade com mais ênfase, tem mais chance de ser feliz? Porque esse Ok. 50% depende da genética, tem gente que tem uma genética mais desenvolvida para a felicidade. Ela teria mais chance mesmo, então? Já percebi. Sim, podemos dizer de uma forma bastante simplista que sim, que facilita, evidentemente. A genética aqui não quer dizer que seja uma questão matemática, que posso pegar aqui no exemplo da doença diabetes, não é? Diabetes é uma doença que tem aqui um pendor muito genético, não é? E se uma pessoa tem na sua família um pai ou um avô que já tenha tido diabetes, não é? O que é que significa? Significa que esse jovem ou essa criança tem fortes possibilidades de vir a ter também. Não quer dizer que tenha imediatamente, não é? Mas o que é que eu acho que é aqui a grande mensagem? É, então, essa pessoa, na minha perspectiva, deve ter mais cuidado com a sua vida, não é? Não deve comer tantos doces, não deve ter uma vida tão com alimentação desequilibrada e por aí fora, para evitar que a informação genética que eventualmente esteja lá venha a prejudicá-la depois ao longo da sua vida. E na questão da felicidade parece-me a mesma coisa. Se uma pessoa tem informação genética que facilita, e eu aqui podia pegar num autor muito interessante, que é o Sean Hacker. Ele escreveu um livro sobre a forma Harvard de ser feliz, não é? Eu aprecio bastante o trabalho dele. Eu acho que ele tem feito uma investigação bastante interessante. E é engraçado quando ele fala sobre a importância do otimismo, não é? Vai um pouco na sequência do que estamos aqui a falar. Ele valoriza bastante o otimismo e até cita um caso muito interessante de uma empresa chamada MetLife, que é uma empresa de seguros, em que foi feita essa análise de que, mudando os critérios de contratação dos colaboradores para não apenas a análise do currículo e da classificação que as pessoas tiveram na universidade, mas valorizando essencialmente o otimismo. E então eles chegaram à conclusão que, passado um ano, os colaboradores que tinham sido contratados por serem otimistas produziram mais 19% do que os outros colaboradores que já estavam na empresa. E o mais curioso foi que no segundo ano de trabalho na empresa, essa percentagem de 19% passou para 57%.
Portanto, é uma diferença mesmo bastante significativa. E então podemos ver aqui um exemplo muito interessante. Pessoas que já tenham esta predisposição genética para serem otimistas, de facto, têm aqui uma grande vantagem perante as outras, não é? Aliás, o Sean Hacker diz exatamente isso. É a vantagem da felicidade, não é? Esse livro dele é bem bom mesmo. E então, até aqui o pessoal estava perguntando, a Suzana também falou ali, essa pessoa que não tem essa predisposição não pode chegar a 100%. Mas eu vou para outra pergunta, até para dizer que, na minha opinião, teria como chegar, porque você falou que existe como exercitar, né? Existem técnicas. Aquele que não tem um percentual elevado, assim como na atividade física, aquele que não tem um corpo forte, ele vai se exercitar mais, seria isso? Para poder suprir aquela deficiência que ele teria, certo? Então ele tem que Exatamente, exercitar mais, certíssimo. mas é possível para todo mundo, né? Sim, sim, sem dúvida. E assim, você diria como, assim, você pode citar algum exercício, alguma forma, assim, o que você diz? Porque você também é consultor filosófico aí, né? Sim, exatamente. Existem muitos exercícios, embora eu acho que o essencial mesmo é nós trabalharmos numa felicidade sustentável. Os exercícios nós podemos encontrar facilmente, aliás, neste livro que eu citei do Sean Hacker, encontramos alguns. A questão do Tetris é muito interessante, jogar Tetris treina-nos aqui, não é? A nossa mente, o nosso cérebro para, de facto, sermos mais organizados, para sermos mais rápidos a pensar em determinadas questões. Depois há aquela técnica também dos 20 segundos, também me parece muito interessante. Para as coisas negativas, eu devo tentar adiar os 20 segundos. Quanto mais tempo eu tiver longe de coisas negativas, mais facilmente depois o cérebro diz não, ok, então não vou fazer isso. E é engraçado que há bocadinho estava a jantar e cá em casa estava a dizer, bom, daqui a um bocadinho vou fazer um direto com a Elsa do Brasil e estava a dar esse exemplo dos 20 segundos. E então estava a dizer que ontem, ao lanche, eu estava a comer um pão com queijo e estava com tanta fome que pensei, vou comer outro. Mas Aham. depois disse assim: calma, vou usar a técnica do Sean Hacker e vou esperar 20 segundos. Já não comi o segundo pão. Comi só um pão com queijo e ficou assim. Foi fantástico. Ou seja, o que é que significa? O cérebro é muito rápido a pedir, não é? Porque realmente as neurociências que estudam o cérebro, eu acho que também têm muita vantagem. São uns sortudos porque sabem coisas muito importantes para a nossa vida, não é? Ou seja, saber como é que funciona o nosso cérebro é também um contributo muito importante. E, de facto, isto aqui é uma vantagem. Se eu tentar enganar o meu cérebro, que é por si próprio preguiçoso, não é? E muitas vezes, às vezes as pessoas pensam que o cérebro quer o melhor para nós, mas não é verdade. Este cérebro queria era que eu passasse a tarde toda a comer, não é? E não pode ser. Mas é engraçado que eu esperei só os tais 20 segundos e foi o suficiente para o meu cérebro dizer: ok, Jorge, não vais comer mais. É suficiente. Porquê? Porque é o tempo também, ao mesmo. Eu acho que aqui também podíamos fazer uma referência depois ao nosso organismo, não é? A comida vai se instalando e o estômago, não é? Também tem aqui mensagens rápidas e diz: não, já chega, já estou satisfeito, não preciso de mais. Enfim, são pequenos exemplos que podíamos falar aqui, mas o que eu acho mais importante e que eu costumo trabalhar nas minhas consultas são alguns instrumentos que eu tenho de ajudar as pessoas a construir um projeto de vida mais sólido, mais consciente, mais forte e que lhes permita ter bons resultados e lhes permita depois fazer uma avaliação de vida, aquilo que eu chamo o happiness balance, de dizer, ok, eu estou a ter uma vida que vale realmente a pena. Como dizia o Sócrates no início dos tempos. Essa vida que vale a pena. Aqui a Maria Neves falou enquanto você estava falando ali do cérebro, eu até falei para uma amiga minha, ela está aqui. Falei daquela dicotomia do cérebro e da mente, que o cérebro é preguiçoso, que o cérebro fala, come o pão, come, come, come. E aí você tem que dar, né, o tempo para os elementos químicos aí, né, Maria Neves? Que a Maria Neves falou que o otimismo produz elementos químicos como né, serotonina,
Mas também, ou quando a gente está com raiva, daí vem o cortisol. Por isso, esse 10 segundos aí serve também para o controle emocional, né? Da raiva, é uma fórmula que serve para muita coisa na vida, né? E a Kellen falou Sim. aqui, deixa eu ver o que você falou, Kellen. Deixa eu ver. A Kellen falou que esse projeto de vida, assim, você diz que a tua missão, eu acredito aí que a tua missão é ajudar as pessoas a encontrar o seu projeto de vida. Esse projeto de vida vamos traduzir por autoconhecimento. Então, para uma pessoa ser feliz, o autoconhecimento é essencial. Exatamente, sem dúvida. É muito, muito importante que a pessoa tenha essa disponibilidade para entrar dentro de si própria, e começar ali a fazer a tal investigação, como eu estava a dizer, não é? Mas é preciso mesmo uma disponibilidade. E é engraçado que há 2 dias atrás também estava num webinar com mais de 200 pessoas e elas estavam a dizer que não era fácil proceder a esse autoconhecimento. Claro que não é fácil. E pode até, muitas vezes, gerar aqui algumas dificuldades, não é? Quando a pessoa começa a descobrir coisas que pensava que já estavam resolvidas ou que já estavam ultrapassadas e ela depois começa a ver que isso a deixa um bocadinho mais triste ou até que isso pode impedir uma mudança importante na sua vida, não é? E eu aqui gosto de partilhar uma história que tive conhecimento no âmbito da minha investigação, que num caso de uma senhora que estava a ser alvo de violência doméstica, teve o apoio de todas as organizações, estava tudo preparado para ela poder mudar de identidade, mudar de cidade e por aí fora. E naquele dia, às 6 da tarde, ela não apareceu. Ela recusou a ajuda. E era um caso muito grave já. Portanto, cá está. É preciso, nós para sermos ajudados, nós precisamos de estar disponíveis para que essa ajuda aconteça. Porque se eu não estou disponível para essa ajuda, não vai ser possível. Não vai ser possível. Por muito bom que o profissional seja, vai ter muitas dificuldades em ajudar essa pessoa. E eu gosto muito de usar aqui a expressão a pílula da felicidade. Eu acho que hoje é um bocadinho também a minha experiência. A maioria das pessoas procura encontrar uma pílula da felicidade, ou seja, um comprimido que a pessoa toma esse comprimido e, passado 1 hora, tem a sua vida toda resolvida. Isso não existe. Se estamos a falar da vida, se estamos a falar da pessoa, se estamos a falar da felicidade, então não existe propriamente um comprimido que resolva. É preciso, sim, muito trabalho, é preciso, sim, uma capacidade de pensar e de organizar bem o pensamento para depois conseguir começar a estruturar um projeto de vida com sentido, com a capacidade de poder ser depois concretizado e gerar então a tal avaliação positiva. Portanto, esse autoconhecimento é importantíssimo. Então podemos dizer que mesmo que 50% da felicidade possa ser genética, né? Mas como você falou, aí há uma variável, mesmo que esse percentual maior seja genético, a felicidade é resultado de um esforço, é resultado de trabalho, exige da pessoa, a pessoa precisa querer e fazer para a felicidade, para ela realmente realizar a felicidade? Sim, exatamente. São os 40% da mente, não é? Da parte das intenções das pessoas, que eu quero acreditar que esses 40% que foram referidos há uns tempos por alguns investigadores, eu acho que hoje já serão 60%. Eu quero acreditar nisso, que não devemos andar muito longe disso. E, portanto, esses 60% são o contributo que eu posso dar através do tal treino que nós estávamos a falar há pouco, e esse treino pode ter resultados muito interessantes do ponto de vista de convencer o cérebro e o resto do corpo, não é? A fazer outro caminho de vida, não é? A fazer um caminho que não tem que ser aquele que a vida nos ofereceu, não é? Muitas vezes nós nascemos numa família pobre
ou numa família rica, nós nascemos numa cidade com poluição ou sem poluição, enfim, perto do mar, longe do mar. Portanto, há todo um conjunto de variáveis que nós não controlamos, não é? Mas cabe-nos a nós aceitar ou não isso. Eu posso decidir, bom, eu não quero morar nesta cidade, eu vou morar noutra cidade. Ou eu não quero estar com esta família, eu vou criar outra família. Enfim, há todo aqui um conjunto de questões, de desafios muito interessantes, que tornam a vida fantástica e que, portanto, merecem uma resposta de qualidade da minha parte, não é? E de cada pessoa. Cada pessoa deverá fazer a sua reflexão, pedir a ajuda que deve pedir e hoje, eu acho que hoje vivemos numa age of happiness, a idade da felicidade. Acho que estamos de facto nesse momento, não é? Estamos também num momento em que já começaram a existir revoluções de felicidade, várias, não é? Em várias áreas, com vários autores e por aí fora, trabalhos fantásticos. E, portanto, as pessoas que estão a viver hoje aqui connosco, neste tempo, são pessoas que têm à sua disposição imensos profissionais, desde psicólogos, psiquiatras, filósofos, coaches, enfim, muitas áreas, consultores de várias áreas, que as pessoas podem escolher, têm a liberdade de escolher, até podem experimentar vários ao mesmo tempo, não é? Portanto, eu acho que hoje não há razão nenhuma para uma pessoa desistir de fazer o seu caminho e deixar que a infelicidade vença na sua vida. Uhum. E nesse tempo agora de quarentena, de isolamento, de temor com relação ao futuro, qual seria, de que forma toda essa tua teoria da felicidade e até mesmo a fórmula de projetos e de tempo pode auxiliar numa prática diante desses desafios? Porque você traz o projeto e o tempo. Como que uma pessoa pode aplicar na prática diante desse tempo agora, dos desafios? Elsa, essa é uma excelente pergunta, porque, de facto, eu estou no presente e no presente eu tenho a pandemia, eu tenho o Covid-19, eu tenho o distanciamento social, eu tenho todas essas coisas, né? Nos últimos meses nós não ouvimos falar de outra coisa nas televisões e na internet e por aí fora. Portanto, esse é o presente. Então, o que é que eu tenho que fazer? Tenho que começar por pegar no presente ou olhar para o passado. E se eu olhar para o passado, eu vou ter acesso à história da humanidade. E na história da humanidade, nós encontramos outras pandemias. E chegamos à conclusão que esta não foi a primeira, nem vai ser a última. Uhum. E então já tivemos pandemias muito grandes, médias, mais pequenas, etc. E a conclusão que podemos retirar é que as pandemias são passageiras, são temporárias, são pontuais, não é? Acontecem num determinado momento da história e depois passa. E, portanto, eu quero acreditar que não estamos perante, nem sequer, nem de perto, nem de longe, perante a maior pandemia da história. Não, isso não está a acontecer. Portanto, essa é a grande lição. E então isto agora permite-nos fazer a ponte para o futuro, não é? Estou no presente, olhei para o passado, o que é que eu quero fazer no futuro? O que eu quero fazer no futuro é aprender com esta lição e poder criar aqui, por exemplo, eu acho que se não tivéssemos a viver esta fase, se calhar nós estaríamos agora aqui a fazer este direto, não é? Porque esta fase veio potenciar uma série de coisas, para já a aproximação entre as pessoas, não é? As pessoas, como estão em casa, estão mais tempo em casa, estão mais conectadas na internet, começaram também a trocar ideias, não é? A fazer experiências. Houve pessoas que criaram novos negócios, não é? Portanto, acho que esse é que é o desafio. Eu vou então pegar no presente, analisando o passado, projetar o futuro e temos aqui condições muito interessantes com a revolução tecnológica. Já falámos na revolução da felicidade, agora a revolução tecnológica. Temos aqui uma equipa muito interessante, felicidade e tecnologia, para juntar pessoas, que é uma das componentes de felicidade também fundamentais, não é? É a qualidade das relações entre as pessoas. Portanto, olhando para o futuro,
e começámos a ver o que é que podemos fazer de interessante que possa contribuir para o aumento da nossa felicidade. Ótimo. Então, realmente, esse é um tempo de reflexão, de passado, consciência do presente e projeção de futuro. Seria mais ou menos essa análise de tempo aí. Sim, é verdade. Eu penso que eu não sou um bom caso de estudo, porque é verdade. Eu, quando ligo a televisão, eu vejo muitas pessoas a lamentarem-se, e é verdade, compreendo, porque há pessoas que a passar fome, há pessoas que perderam o emprego, enfim, isso acontece porque nem todos os empregos são iguais, não é? Por exemplo, se uma pessoa trabalhar na polícia, não é? Dificilmente vai perder o emprego agora, não é? Porque não tem grande relação, não há um impacto. Mas se uma pessoa trabalhar num restaurante ou num hotel, não é? Se trabalhar essencialmente em atividades turísticas, então sim, tem grandes possibilidades de perder o emprego ou então pelo menos de baixar bastante o seu salário, não é? Porquê? Porque são empregos que são afetados por esta situação que nós estamos a viver agora, não é? Portanto, é mais ou menos essa análise lúcida que nós temos que fazer. Mas, como eu não trabalho propriamente nessas áreas, a minha experiência tem sido bastante diferente. E então, nunca como agora, tive tanto trabalho e tantos convites e tantos desafios como agora, não é? E, portanto, É, eu acho que lá está. São experiências que nos levam aqui a uma aprendizagem e uma renovação. é ótimo. Mas agora eu acho que a grande pergunta dessa live, o que é afinal esse set point e o que tem, qual a relação do set point com tudo que a gente falou até agora? A relação tem a ver essencialmente com aquilo que já falámos um pouco, foi sobre a questão da parte genética, não é? Grandes autores, quando os primeiros autores referiram esta questão do set point, que seria uma espécie de ponto de equilíbrio que o ser humano pode ter, não é? E isto é muito interessante. Nós há bocadinho falávamos do Aristóteles, e eu acho que o Aham. Aristóteles foi o primeiro grande criador do set point da felicidade. Porquê? Porque o Aristóteles foi o primeiro, na sua teoria ética, a falar do equilíbrio, não é? Uhum. Para sermos Verdade. felizes, temos que ir pelo equilíbrio. A mediania, né? Exatamente. E, portanto, eu acho que sim. Há bocado também falávamos, não é, da relação da ciência com a filosofia, o António Damasio e o Descartes e o Spinoza. Agora eu diria aqui que set point, Aristóteles e as novas investigações sobre a felicidade que identificaram este ponto, não é? Como se fosse um ponto, uma tendência, vá, podemos lhe chamar assim. Há uma tendência do ser humano para, neste set point, neste ponto de equilíbrio. Mesmo que eu tenha uma experiência muito elevada, eu depois vou voltar ao meu set point. Se eu tiver uma experiência muito negativa, eu depois vou voltar novamente ao meu set point. Não é? Isto foi a grande ideia que alguns autores referiram no início destas investigações, mas depois já vieram muitas críticas, não é? Já outros autores vieram dizer que isso não fazia qualquer sentido, porque era muito fácil alterar esse set point, portanto, isso não era uma espécie de determinismo, não é? Que a pessoa estivesse sempre naquele set point, não é? E então eu acho que a grande conclusão é exatamente essa: é que pode fazer algum sentido nós falarmos neste tema do set point, pode fazer algum sentido, até pela pergunta que a Elsa fez há pouco, de pessoas que venham mais bem preparadas do ponto de vista genético, não é? Para serem felizes ou para serem menos felizes, mas isso não é determinismo. Isso significa que eu posso alterar isso através do treino, não é? E as primeiras experiências que alguns investigadores fizeram para verificar se este set point existia realmente ou não, até envolviam, por exemplo, substâncias psicoativas, não é? As mais conhecidas drogas. Eu li uma vez uma investigação até que envolvia cocaína, não é? E que esses investigadores chegaram à conclusão que essas substâncias alteravam o set point das pessoas, não é? E muitas outras experiências foram feitas no sentido de tentar perceber isso. E a maior parte dessas experiências chegaram à conclusão que sim, que era possível
alterar esse determinismo do set point das pessoas. E agora, mais recentemente, têm surgido estudos muito, muito mais interessantes, que é estratégias para aumentar o set point das pessoas, não é? E, portanto, temos aqui um diálogo bastante interessante. As estratégias, nós já falámos, que é o treino, é ter a capacidade de treinar desde os pequeninos exercícios até aos grandes exercícios, como eu falei, que é ter a capacidade de construir um bom projeto de vida. E isso demora mais tempo e dá um bocadinho mais de trabalho. E a Kelly até perguntou aqui, por que será que algumas pessoas não conseguem acessar esse set point ainda? Por que algumas não conseguem acessar esse... Porque o set point é esse estado de equilíbrio. A gente pode traduzir aí por equilíbrio. E por que algumas pessoas não conseguem acessar ou desenvolver? Eu acho que temos que falar também noutra coisa. O set point também, e esta ideia do set point também inclui uma tendência. Ou seja, eu vou usar aqui uma expressão que também é muito utilizada, talvez para facilitar melhor a explicação às pessoas, que é zona de conforto, se quisermos. Não é? Há também uma linha que considera o set point como a minha zona de conforto, onde eu regresso sempre depois de ter experiências mais radicais. Não é? Então, aí a resposta já é um bocadinho diferente, não é? Não é uma questão de eu conseguir ou não chegar ao ponto ideal. Isso é outra perspectiva. Também interessante, mas é outra perspectiva. Então, a zona de conforto todos nós temos, não é? Todas as pessoas têm a sua zona onde se sentem mais confortáveis e às vezes até se torna difícil sair, não é? Portanto, essa seria a linha do set point. É onde eu estou seguro, não é? Onde eu estou mais ou menos habituado. Como se fosse um hábito. Lá está o Aristóteles outra vez. O hábito, não é? O hábito. Então é positivo ou é negativo o set point? Qual a perspectiva? Alguns trazem a questão de zona de conforto ou adaptação hedônica como algo negativo para a vida. Mas sim, podemos ter essas leituras, sim, sem dúvida. Eu penso que é positivo. Aliás, alguns autores têm uma abordagem muito interessante, sobretudo os autores mais recentes agora, desta nova linha, que é a linha da medição da felicidade. Que são autores que têm estado a desenvolver ferramentas para medir a felicidade das mais diversas coisas, desde medir a felicidade das pessoas, medir a felicidade de cidades, de países, de empresas, não é? E nessas linhas, a maior parte dos autores considera que as pessoas têm uma avaliação positiva. Normalmente o positivo é de 50 para cima, não é? E estou-me a lembrar aqui de uma investigação muito interessante que considerou que a média seria 64%. Portanto, bem acima dos 50%, não é? Portanto, dizer que a maioria das pessoas são infelizes, eu parece-me errado, não é? A maioria não está abaixo dos 50%. A maioria arranja estratégias para ter uma vida acima dos 50%, não é? E penso que vivemos numa época em que a qualidade de vida aumentou bastante, em que o tempo disponível para descansar e para o lazer também aumentou bastante. Portanto, vivemos uma época de maior evolução desse ponto de vista da humanidade, não é? E, portanto, eu penso que o set point, se virmos, por exemplo, de 0 a 10, estará precisamente aí nessa linha entre o 6 e o 7, mais coisa, menos coisa. E, portanto, estará bem acima do 5, não é? Que seria o positivo só. Então, as pessoas, provavelmente, elas são mais felizes, elas sejam mais felizes do que acreditam ser. É isso? Exatamente. Essa é a minha perspectiva. A questão é que eu acho que a felicidade, e isto é uma perspectiva muito pessoal, eu acho que a felicidade é mais filosófica do que outra coisa qualquer. E, portanto, se nós formos fazer uma análise filosófica à vida de uma pessoa, facilmente chegamos à conclusão que essa pessoa até é feliz, não é? Como estávamos a dizer. Mas se a pessoa fizer uma análise emocional, ela vai dizer que, do ponto de vista emocional, a minha vida não está muito bem. Claro, porque as emoções reagem ao momento, não é? Fazem avaliações temporárias, não é?
Portanto, a pessoa pode ter uma percepção mais negativa, mais errada daquilo que é a sua verdadeira felicidade. E aí você, quando você me fala aí, se eu fizer uma perspectiva emocional, eu vou ter um percentual. Se eu fizer uma perspectiva social, outro percentual. Então, para alcançar, talvez o set point seja essa zona, né, de segurança, esse equilíbrio entre todos essas dimensões. E aí, o que você me fala da tua felicidade 5.0? Tem a ver com isso? Com esse... Ora, exatamente. A Felicidade 5.0, que eu escrevi no meu último artigo, diz exatamente a integração de todas essas dimensões. E por isso eu estou a criar, já tenho uma versão de teste, já vou na quarta versão, de uma ferramenta para medir a felicidade das pessoas com base em 100 fatores. E esses 100 fatores estão divididos em 5 categorias. Precisamente para termos aqui um resultado final que possa ser o mais credível possível e que possa abarcar todas essas dimensões que estamos a falar para que o número seja um número real, no fundo, o mais próximo da realidade, pelo menos. Por isso, então, que as pessoas elas são mais felizes do que imaginam, porque às vezes elas só no estado emocional, mas se elas analisarem as outras dimensões, elas estão acima da média. Isso seria, então? Sim, exatamente. Mas, já agora, partilho uma experiência que tive há pouco tempo e até foi bastante significativa. Isto deixou-me a pensar. Ainda não tive tempo de analisar, mas em breve eu vou analisar melhor. Que foi uma pessoa que ficou bastante triste depois de responder à minha ferramenta. Quando ela soube o resultado, porque a minha ferramenta já está digitalizada, não é? E, portanto, a pessoa, quando preenche o questionário das 100 perguntas, ela, no fim, quando ela clica no botão submeter, automaticamente ela vai receber no seu e-mail um relatório. E vai dizer, olha, você... E neste caso, a pessoa recebeu um relatório de 53%. Muito abaixo daquilo que é a média, que é os tais 64%. Até podíamos dizer aqui que o set point deste instrumento seria 64, não é? Quem tiver mais de 64, bom, é uma pessoa que tem, de facto, uma felicidade bastante interessante. Quem tiver menos de 64 é uma pessoa que deve analisar bem o que é que está a fazer na sua vida para tentar aqui melhorar, não é? E essa pessoa ficou completamente espantada. Porquê? Porque pensava que a sua felicidade era melhor. Ela tinha uma percepção se calhar aqui demasiadamente otimista, não é? E ela ficou mesmo, só faltou chorar. Nossa! Então É também verdade. algumas pessoas podem se achar mais felizes do que são também, então. Sim, Por isso é exatamente. importante analisar para buscar esse set point, esse equilíbrio. E em média, aqui deixa eu ver. Você falou também ali da solidão. Assim, na solidão, nesse tempo de isolamento. De que forma a solidão poderia também influenciar na felicidade ou no set point? Sim, a solidão é uma questão interessante, porque a solidão aqui é o estar sozinho, não é? E aqui a questão é qual é o ponto de vista que nós analisamos a solidão? Evidentemente que há aqui uma tendência para fazer uma análise mais psicológica, não é? E então aí o tema torna-se mais negativo, porque a psicologia vê a solidão como uma problemática que traz aqui algumas desvantagens, não é? Mas a questão interessante também é que eu posso sentir solidão e estar no meio de muita gente, não é? E portanto o que eu acho que é importante aqui é que, lá está, voltamos à questão do autoconhecimento. É muito importante eu investir no meu autoconhecimento para que eu possa estar com a melhor companhia do mundo, que é eu próprio, não é? É verdade. Porque eu vou passar, a maior parte do tempo eu vou passar comigo próprio, não é? Eu sou a pessoa que vai estar mais tempo comigo. E E ó, tá portanto, acabando, tem 19 segundos. Assim, ok, eu quero acreditar, assim, com esse final de que nós devemos
buscar essa companhia da melhor pessoa do mundo. Eu te agradeço e te dou seis Muito segundos para obrigado. você falar. Gostei muito. Até breve.